falamos, né, das várias divisões que a gente faz, várias separações que nós fazemos da tabela para que fique mais fácil, né, consultá-la, retirar as informações ali contidas, né? Deixamos bem claro que essa tabela, ela é um material de consulta, né? Ninguém precisa decorar, a gente só precisa saber, entender e trabalhar com ela, né? Retirar dali todas as informações que precisamos. Aí vocês vão falar, Lília, mas no Enem não tem tabela. Mas qualquer informação que vocês precisarem relativos aos elementos, né, massa atômica, número atômico, qualquer coisa, é informado no enunciado das questões para vocês. Então, não tem problema, a tabela não está presente na prova do Enem, tá? Alguma dúvida nessa primeira parte aí do nosso módulo 2? Ou podemos falar das nossas propriedades periódicas hoje? Por mim tá tranquilo até agora. Tranquilo? Mariana, Sofia, Daiane? Tranquilo. Por mim também tá tranquilo, professor. Então, beleza. Então, vamos falar então das nossas propriedades periódicas. Então, dentro da nossa tabela, gente, a gente tem algumas propriedades, né? A nossa apostila está na página 21, tá? As propriedades periódicas. Se vocês quiserem acompanhar aí, essas propriedades, né, elas vão variar com o aumento dos números atômicos, tá? Então, a gente fala que essas propriedades, elas têm uma periodicidade, né? Elas vão ocorrer, né, devido a uma repetição de estrutura atômica. Além dessas propriedades, que vão ser as que nós vamos dar ênfase aqui agora no nosso capítulo, tá? Que elas vão variar de acordo com o período dos elementos e a organização das famílias, tá? Vocês vão ver que todas as propriedades a gente sempre leva em consideração tanto a variação dentro do período e dentro da família. Só que a gente tem também algumas outras propriedades que elas não seguem essa periodicidade, tá? Elas aumentam e diminuem os seus valores independente do número atômico. Aí são as chamadas propriedades aperiódicas, que aí a gente pode destacar o calor específico, a massa atômica e o número de nêutrons, tá? Então, quando a gente. E aí, como é que eu sei, Lília, o que, que é uma e o que, que é a outra? A gente vai usar, né? Vou botar aí na apostila a representação de cada uma delas. Olha aqui as propriedades aperiódicas, tá vendo? Calor específico, ó, ela independe do número atômico, o Z que está aqui embaixo, ó. Ela aumenta e diminui sem levar isso em conta. Agora, a propriedade periódica, que é o raio atômico que está embaixo, tá vendo? Ela vai aumentar, diminuir, e isso sempre em relação ao nosso número atômico. Que aí, no nosso gráfico, esse A aí são os pontos mais altos e o B, os pontos mínimos, os pontos mais baixos, tá? Então, outra coisa também que eu gosto muito de falar quando a gente começa a estudar essas propriedades periódicas é para vocês sempre levarem em conta que esse tipo de propriedade, né, essa periodicidade que a gente está falando, é como no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente não tem o nosso dia do aniversário, nem sempre o dia vai coincidir, mas a gente tem o mês e a data, né? Que ela vai se repetir o quê? No intervalo de 12 meses. Outra coisa que a gente também pode associar a essa periodicidade, as estações do ano. Nem sempre respeita, né? Ainda mais com tantas mudanças climáticas, né, que têm ocorrido. Mas a gente tem aquele intervalo, né, de que refere-se à primavera, ao verão, ao outono e ao inverno. Então, essas são situações do nosso cotidiano que obedecem também uma periodicidade. Então, vamos falar das nossas propriedades periódicas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso
Slide sobre propriedades. É o mesmo da tabela periódica que eu mandei para vocês semana passada no grupo, tá? Aí eu vou colocar aqui a partir das propriedades periódicas, que é o que a gente vai falar hoje. Está dentro daquele que nós usamos semana passada. Aqui, chegamos nas propriedades periódicas. Então, essas propriedades, né, como nós já falamos aí, essas repetições, essas variações que elas passam, né, vão sempre levar em conta o seu número atômico, né? A variação é sempre em função dele. Quais são? Eletronegatividade, eletropositividade, ou caráter metálico, potencial de ionização, raio atômico, eletroafinidade e densidade, tá? Essas aí, gente, foram as que eu destaquei, tá? Na nossa apostila fala de todas, acho que só a densidade que ela não cita aqui na apostila, tá? As outras todas são citadas aqui na apostila de vocês aí. Então vamos lá, vamos conhecer cada uma delas. A ordem também está diferente da apostila, tá? Mas está tudo contemplado aí. Eletronegatividade. O que é isso? Então, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, tá? Aí a gente já faz outra associação. Dentro da tabela periódica, quem são os elementos, ou melhor, qual é o grupo de elementos que tem essa característica ou necessidade de ganhar elétrons? São os ametais, né? Ou seja, os elementos situados mais à direita da nossa tabela, né? Família 14, 15, 16, por ali. 17, né? São esses os elementos. Como que é a variação dela? Ela vai variar, ou seja, ela vai aumentar da nossa esquerda para a direita. Isso dentro de um mesmo período. O que é que eu falei? Refere-se ao grupo de ametais, né, dos elementos que estão mais à direita da tabela. Olha a variação dentro de um período. Vai aumentando da nossa esquerda, lá do início da família 1 para a direita, até a família 17. E dentro de uma mesma família, ela vai aumentar de baixo para cima. Então, os elementos que estão lá na família 17 e mais em cima, ou seja, os primeiros da tabela, são os que têm os maiores valores de eletronegatividade. Outro detalhe, nos gases nobres, ela é desconsiderada, tá? Tá falando sobre a capacidade de atrair elétrons, vocês sabem que os gases nobres não têm essa característica, né? Eles já têm os elétrons todos emparelhados, então eles não precisam de adquirir elétrons. Então, tá aí o esboço da tabela e a família 18, que é dos gases nobres, eu já tirei. Tá vendo que ela tá em azul aí, para vocês não levarem em conta essa propriedade. Aí tem alguns elementos só para vocês lembrarem. Então tá aqui, ó, dentro de um período, as nossas linhas horizontais, aumentando da nossa esquerda para a nossa direita. Então tá aqui, ó, família 17, onde tem os maiores valores de eletronegatividade. E de baixo para cima. Então a gente pode afirmar que o flúor é o elemento com maior valor de eletronegatividade. E isso pode ser confirmado através da tabela de eletronegatividade que foi proposta, né, que foi montada por Pauli, tá? Que vocês podem consultar depois e verificar lá que o flúor tem o valor 4 de eletronegatividade, sendo seguido do oxigênio, 3,5, nitrogênio e cloro, 3, tá? Sendo os elementos mais eletronegativos aí. Depois, a gente vai falar da eletropositividade, ou caráter metálico. O que é isso?
é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Então, qual é o grupo de elementos da tabela que tem essa necessidade ou apresenta essa característica? São os metais, né? Ou seja, essa propriedade ela vai variar opostamente à eletronegatividade, né? Os nossos maiores valores vão estar onde? Na esquerda da nossa tabela. Então, olha aqui a variação. Ela vai aumentar dentro de um mesmo período, da direita para a esquerda. Então, agora, os elementos com maior valor de eletropositividade são os elementos lá da família 1, certo? E dentro de uma mesma família, como é que ela varia, né? Como é que ela aumenta? De cima para baixo, tá vendo? Completamente o oposto. E aqui também, gente, é desconsiderado a família dos gases nobres, tá? Então, olha aqui, já risquei, ó, a nossa família 18 aí, dos gases nobres, que vocês já sabem que eles não vão variar, né, em relação a essa propriedade. Está aqui destacada a família 1, ó, que são onde nós vamos encontrar os maiores valores, ó. Aí, dentro de um mesmo período, as nossas linhas horizontais aumentando da direita para a esquerda, e dentro de uma mesma família, de cima para baixo. Então, o elemento que apresenta o maior valor de eletropositividade, ou maior caráter metálico, né, que é a mesma coisa, é o frâncio, que se localiza aqui na família 1 e lá embaixo, no sétimo período. Terceiro, é o nosso potencial de ionização ou energia de ionização, tá? Todas as duas definições são aceitas e são muito utilizadas. O que que é? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando-o em um íon gasoso. Como que ela varia, então? Ela vai variar como a eletronegatividade, primeira que a gente viu. E aqui os gases nobres entram, né? A gente pode tirar esses elétrons dele, apesar de estarem todos bonitinhos lá, emparelhadinhos lá. A segunda energia de ionização requer maior energia que a primeira, e assim sucessivamente. Então, cuidado, tá? Por quê? A gente informa sempre a primeira energia de ionização, que é aquela utilizada para tirar o elétron mais externo. Só que vão ter, né, tantas energias de ionização quanto os elétrons tiverem aquele átomo. Então, se eu tiver 10 elétrons, eu vou ter 10 energias de ionização. E quanto mais próximo do núcleo, maior é a força que o núcleo tem sobre esses elétrons. Então, maior é a energia necessária para eu arrancar esses elétrons. Então, olha só, como é que ela vai variar? Ela vai aumentar na nossa tabela periódica da nossa esquerda para a nossa direita, né? Quando estamos nos referindo a períodos, as nossas linhas horizontais, e dentro de uma mesma família, de baixo para cima. Então, agora, como os gases nobres, né, são levados em consideração quanto a essa propriedade, os maiores valores vão estar ali, na família 18, e o hélio é o que tem o maior valor de energia de ionização, o potencial de ionização. E isso também é fácil da gente compreender, porque como eles estão, né, não tem elétron desemparelhado, estão todos arrumadinhos ali nos seus pares, é mais difícil da gente retirar esses elétrons, é preciso uma energia maior para que a gente consiga fazer isso. Agora a gente vai falar do raio atômico. O que é isso? É a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, tá? De novo, a gente leva em consideração os gases nobres. Filha, como que eu vou medir uma distância do núcleo de um átomo até o seu elétron mais externo se eu nem consigo visualizar esse átomo?
que a gente faz? A gente sempre representa, né, procura representar o nosso átomo como uma esfera, tá? E ali no centro é o nosso núcleo e a nossa, aquela parte, aquela linha, né, da esfera representa o nosso elétron mais externo, tá? É o que vocês usam na matemática, né? A distância se a gente tiver dois átomos, né, juntinhos ali, que estejam em contatos, a distância entre os dois núcleos seria o diâmetro. E aquela distância entre o núcleo e a extremidade da primeira esfera é o nosso raio, é o nosso tamanho ali que a gente vai determinar, tá? Então, como que ela vai variar aqui dentro da nossa tabela, ó? Olha só, ela vai aumentar da nossa direita para a nossa esquerda. Então, ela vai apresentar os maiores valores lá na família 1, certo? Então, dentro de um mesmo período, ela aumenta da direita para a esquerda. E dentro de uma mesma família, de cima para baixo. Então, novamente, o elemento que apresenta maior valor de raio atômico será o frâncio, né? Que está aqui na família 1 e no sétimo período. Aqui, a gente pode fazer uma parênteses aqui e passar para vocês uma outra informação. Quando a gente está medindo, tá, o raio atômico de átomos neutros, cátions e ânions, dá uma diferença, tá? Quando eu trabalho com cátions, o que vai acontecer? Esse raio atômico, ele, vocês sabem, né, para transformar em um cátion, vai ter perda de elétrons, né? E o raio do cátion, ele vai ser menor que do átomo neutro, tá? Guarda isso. Porque se eu tenho menos elétron, a força de atração para o núcleo é maior, né? Então, por isso esse valor aí. E os ânions, o que que acontece? Os ânions, vocês sabem que aí está acontecendo a chegada, né? Está sendo incorporado elétrons. Então, na última camada, né, no nível de valência aí do átomo. Aí, o que que vai acontecer? O raio atômico desses ânions é maior do que o do átomo neutro, né? Eu não estou chegando elétron, então a distância não é do centro ali do núcleo até o elétron mais externo. Então, se aumentou, essa distância, né, também aumentou, tá? Lembrem-se dessas informações aí. E quando a gente fala a respeito das espécies isoeletrônicas, né, ou seja, aqueles que têm o mesmo número de elétrons, o que que vai acontecer? Olha só, se a gente estiver trabalhando com um átomo neutro, um cátion e um ânion, como é que fica nessa relação? O nosso cátion vai ser o menor raio atômico, o átomo neutro intermediário e o nosso ânion o maior dos três, tá? Mesma relação que a gente fez aqui comparando cátions e ânions, tá? Você usa lá para comparar as espécies isoeletrônicas. E agora a gente vai falar da eletroafinidade. O que é isso? A energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Ela vai variar igualzinho o potencial de ionização, né, que é a energia que a gente gasta para tirar, né, aqui quando está chegando, é da mesma forma, e novamente os gases nobres não entram, igual a eletronegatividade e a eletropositividade. Tá ali riscadinho, ó. Aí como que ela vai variar? Dentro de uma mesma família, aumenta de baixo para cima, e dentro de um mesmo período, da nossa esquerda para a nossa direita. Então, são novamente os elementos aqui da família 17, né, os halogênios, que vão apresentar os maiores valores de eletroafinidade.
E por último aí, a nossa densidade. Como é que ela varia então, né? Como vocês sabem, densidade é o quê? É a razão entre a massa e o volume de um elemento. Como que ela vai variar dentro da tabela? Ela, a sua alteração ali dentro da tabela é diferente das outras propriedades que a gente viu. Olha só, ela vai aumentar das extremidades da tabela, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para o centro, e de cima para baixo. Então, olha só como é que ficaria, ó. Dentro de uma mesma família, de cima para baixo, e dentro dos períodos, ó, das extremidades para o centro. Então, tá aqui, ó. Esses elementos aqui do centro, ó, o ósmio ali, que tá o nosso OS, né, que está ali representado, e o IR, que está ali do lado dele ali, que é o irídio, né, são os elementos aí mais ao centro da tabela, tá? Então, seriam os maiores valores aí de densidade dos elementos que a gente vai possuir. Então, aqui, gente, só para ajudar vocês a organizar um pouquinho aí todas essas variações dessas propriedades. Olha aqui. Tá aqui, né, o esboço da nossa tabela. Aí a gente tem eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade, elas variam da mesma forma. Olha as setinhas em vermelho. Dentro de uma mesma família, de baixo para cima, e dentro de um mesmo período, da esquerda para a direita. Então, os elementos que vão ter maiores valores de eletronegatividade e eletroafinidade são os da família 17, porque os gases nobres não têm essa variação. E os potenciais de ionização são os elementos da família 18, porque os gases nobres entram para essa propriedade. Agora, as outras duas, ó, eletropositividade e raio atômico, variam do mesmo jeito. Olha a nossa setinha em verde agora. Dentro de uma mesma família, ela vai aumentar de cima para baixo, e dentro de um mesmo período, da nossa direita para a nossa esquerda. Então, agora, os elementos que apresentam maiores valores de eletropositividade e raio atômico são os elementos da família 1, tá? E quanto mais na parte de baixo da tabela tiver, maior o valor dessas propriedades. Certo? Então, seria essa a nossa fala sobre propriedades periódicas, tá? Essa seria a nossa discussão de hoje aí. Então, aqui, ó, na página 24 da apostila, tem a escala de Pauli sobre a nossa eletronegatividade que eu falei com vocês, ó. Aqui os valores, ó, lá desde o flúor que tem o maior valor até o frâncio que tem o menor. Flúor é 4 e o frâncio 0,7, tá? Aí falei sobre a diferença do tamanho do nosso raio atômico referente a cátions, ânions, falei. Falei a questão da diferença da energia de ionização, né, ou potencial de ionização, ó. Aqui no livro, na apostila, está bem exemplificado. Olha aqui o exemplo que ele coloca para a gente aqui, ó, do sódio, né, gasoso, ganhou energia e se transformou no cátion Na+, né, com a perda de um elétron. Aqui, olha embaixo aqui para vocês verem, ó. A primeira energia de ionização agora já é o carbono, né? É igual a 11,2 eletronvolts. Olha a segunda, 24,44. E a terceira, 47,9. Tá vendo como que vai aumentando? Então, de acordo com, né, a primeira energia, o potencial de ionização, é sempre a menor. As outras são sempre
maiores, né? A força necessária para retirar elétrons mais internos é sempre maior. Aí tá aí, ó, energia de ionização é menor que a segunda e é menor que a terceira. E assim sucessivamente. Não é muito falado, mas temos, né, mais que uma energia de ionização. Não se esqueçam, né, que vai depender da quantidade de elétrons que aquele átomo tiver para ser arrancado. Sempre dessa forma. Tranquilo? Entenderam aí direitinho? Tranquilo. Tranquilo? Sim, professora. Então, beleza. Vocês fizeram, gente, aqueles exercícios da primeira parte aí da tabela periódica, da apostila? Da página, quer ver? Vou conferir a página aqui. Página 19, 20 e 21, ou ainda não? Eu ainda não fiz porque ainda não peguei a apostila, não. Ah, você está sem apostila? Uhum. Entendi. Aí é fogo, né? Não dá para seguir. Meninas, vocês fizeram? Tiveram alguma dúvida? Quer que discute algum? Ou foi tranquilo? Ou também ainda não pegaram? Eu fiz os exercícios propostos, professora, da página 20. Página 20. Teve alguma dúvida? Do 1 até o 4. Não tive dúvida, não. Tranquilo. Então, beleza. Mariana, já pegou? Ainda não? Eu ainda não fiz, não. Não. Ok. Professora, Oi. você tem algum exercício sem ser da apostila que você possa passar pra gente? Faço sim. Ó, eu disponibilizo para vocês uma lista. Ah, Ótimo. tá. Foi até bom você ter falado, Tayane. Que aí eu queria mesmo propor para vocês isso, mas a gente acaba esquecendo. Mas podem ficar tranquilos que se eu não deixar hoje, amanhã, depois que eu der aula no Enem da manhã, eu disponibilizo para vocês uma Ok. lista, tá? Sobre o nosso módulo 1, né? Que foram os modelos atômicos aí, essa organização toda, e sobre a tabela periódica. Que é melhor para fixar a matéria. Não é? Porque aí quanto mais exercício, melhor. Deixo Sim. sim, podem ficar tranquilos. Ok, Aí, obrigada. gente, nada. Vocês dão uma olhadinha nesses exercícios aí do final do capítulo, tá? Começa lá na página 24, 25, terminando na 26. E aí, qualquer dúvida, a gente discute semana que vem, né? E vou deixar, então, a lista, igual a gente combinou, tá? De tanto do módulo 1 quanto do módulo 2. Aí, qualquer dúvida que tiver, a gente combina, marca direitinho para a gente poder fazer e discutir esses outros exercícios aí, tá? Vamos pegar um exercício aqui para a gente resolver. A Daiane falou que fez os propostos do 1 ao 4. Então, vamos fazer o 2 aqui de aprendizagem, só para a gente ver aqui. Acho que é bem tranquilinho também, só para a gente discutir. Vamos ver aqui. Exercício 2, aprendizagem, página 20. A tabela periódica é um instrumento importantíssimo para o químico, pois contém uma enorme quantidade de informações sobre os elementos. Observe esta tabela que ilustra alguns elementos químicos genericamente identificados pelos números 1, 2, 3 e 4. Então, está aqui os elementos 1, 2, 3 e 4 e as suas respectivas distribuições eletrônicas. Com base nessas informações, é incorreto afirmar. Então, ele quer que a gente descubra a afirmativa errada. Vamos lá, então. Letra A. O elemento 4 é um metal alcalino terroso.
Vamos ver. Olha, de acordo com a distribuição eletrônica dele, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Terminou no subnível S, então é um elemento representativo, né? Se terminar em SOP, refere-se a elementos representativos. E tem 2 elétrons na última camada, na camada mais externa, ou camada de valência. A gente sabe que todos os elementos da nossa família 2, que também é conhecida como família dos alcalinos terrosos, tem essa característica de apresentar 2 elétrons na última camada. Então, certinho, a afirmativa na letra A. B. O elemento 2 é um metal alcalino. Então, o 2, olha só. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 e 4s1. Olha ali, ele terminou no subnível S e 1. Só, gente, que olha só. Lembra que a gente viu distribuições irregulares? Esse aqui é um exemplo, né? É o elemento que tem lembra que a gente falou da questão de retirar elétrons do subnível S e completar o subnível D? Isso ocorre quando a gente, no subnível D, fica com 4 elétrons, né? Que é o cromo. Que aí, o que eu faço? Eu tiro um elétron do S e coloco para o D, que aí vai ficar 4s1 e 3d5. É justamente esse elemento que está aqui representado. Então, ele não é um elemento de transição. Desculpa, um metal alcalino. E sim, um elemento de transição, né? Que ele se encontra lá na família 6, se eu não estou enganada, né? Ali no centro da tabela, onde se localizam os elementos de transição. Então, essa é a opção incorreta. Vamos ver a letra C. O elemento 1 é um metal alcalino. Olha o 1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Terminou, né, no subnível S, com um elétron. Realmente trata-se dos elementos que compreendem a família 1, que a gente identifica como metal alcalino, certinho. Letra D, o elemento 3 é um gás nobre. Olha só, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2 e 3p6. Olha, terceira camada com 8 elétrons. Gases nobres, todos os elementos têm 8 elétrons, com exceção do hélio, né? Que tem só 2, certinho. Então, cuidado só com essa questão aí da distribuição irregular do crômio e do cobre, tá? Que vai acontecer essa retirada de elétrons da camada S e para que a D fique mais estável, certinho? Então, eu vou parar por aqui, né? Porque eu vou deixar vocês tentarem fazer os exercícios aí direitinho. Esse tem uma aqui, sessão Enem, nessa página 21. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Acho bem válido vocês fazerem esses exercícios, principalmente os Enem aí, né? E são questões de provas anteriores. Então, façam mesmo para analisar aí o conhecimento. E, conforme o combinado, eu vou deixar a lista amanhã, tá? Não vou falar que vou deixar hoje, não, porque amanhã é mais certo. Então, amanhã de manhã, depois que eu terminar a aula no Enem da manhã, eu deixo no grupo de vocês e deles essas 2 listas aí. E aí depois, conforme vocês forem fazendo, vocês, se houver alguma dúvida, né, se tiver alguma questão, vocês vão trazendo e a gente vai discutindo. Certinho? Então, gente, vou interromper a nossa